Estou vindo pro final aqui ainda. Tá, eu tô aqui. Não posso. Estamos retornando, né? Vamos enviar o convite para Berg aqui. Vamos só esperar um pouco, Berg, para as pessoas estarem retornando. Certo, vamos esperar. Agradecer mais uma vez a todos que estão conosco, né? Prestigiando essa primeira live. Vamos tentar fazer uma semanal no final de semana nesse horário. Eu acho que a gente consegue ter uma maior aderência, no nosso público. E essa está sendo a primeira para falar, divulgar, explicar o lado de Maria, o que é que ele faz, qual é o trabalho da doutrina. E quem está à frente, Getúlio Berg, representando todos os trabalhadores do Lar de Maria. Então, voltando a responder à questão que a gente estava falando sobre a pandemia, Berg estava pautando ela na principal que a doutrina espírita fala para a necessária da transformação. O homem sempre tem o seu livre-arbítrio para poder avançar por si só, mas a natureza, o tempo de Deus é único. E se o homem não avança com ele, existem os recursos naturais, as leis naturais para que ela aconteça, Como o Berg falou da lei de destruição, que está na terceira parte do livro Céu e Inferno, do livro dos Espíritos. Isso. E aí a gente vale relembrar também que a Terra, ela tem a sua transformação acontece independente dos seus habitantes, Ela tem o seu progresso natural, como tudo que Deus cria está sempre progredindo. E cabe aos homens, por isso que a gente sempre ressalta aquela parte que todo trabalhador espírita conhece, trabalhadores de última hora, Chegou agora o momento de aderirmos nessa grande transformação moral, esse mergulho interno, esse mergulho que a pandemia fez a cada um, mergulhar na principal selva da vida, que é as nossas sombras, as nossas problemas internos, os problemas que muitas das vezes achamos que é externo, e somos nós mesmos que estamos criando. Para lidar com essas sombras não é fácil, Por isso que temos um ao outro, Temos esse evangelho maravilhoso para pedir ajuda, Saber que podemos dizer que somos fortes porque temos Deus, mas também temos que ter a humildade de dizer que sempre precisamos de ajuda, não é, Berg? Com certeza, Bruno. Quem está mais sozinho dentro de casa, o mais forte que se ache, sempre tem os momentos de fraqueza, sempre tem aquelas reflexões, E cada um de nós passando pelas nossas provas. Gostei muito da sua fala, porque eu acho que cada vez mais esse isolamento nos aproximou. Parece paradoxo, Mas eu acho que a gente já começando a perceber que a gente não pode viver sem o outro, e que a gente não pode pensar só nas coisas materiais. Existe a sobrevivência, a necessidade, precisamos trabalhar, e trabalhar muito, mas precisamos perceber o outro, Perceber a necessidade do outro. É muito importante. Ontem nós estávamos estudando o Evangelho num grupo, onde foi trazida uma questão do Livro dos Espíritos. Então, em 1857, Allan Kardec já se preocupava de perguntar aos espíritos o que, se a pessoa de certa idade não tinha mais condição de trabalhar, como seria o sustento dessa pessoa, Porque a Previdência, a Seguridade Social, só veio surgir a primeira vez na Alemanha em 1893. Então, quase 40 anos antes, Allan Kardec já estava preocupado com isso. Isso se chama fraternidade, se preocupar com o outro. Aquele que trabalhou e agora não tem mais condição, a família tem que ajudar, ou a sociedade tem que ajudar através do governo, da Previdência Social, seja qual for os meios, para fazer isso. Então, assim, é esse mundo que está evoluindo, Esse mundo está evoluindo e a gente precisa se preocupar com o outro. A tecnologia veio para ajudar, mas se deixarmos que os corações endurecidos dominem a tecnologia e usem do seu jeito, elas vão esquecer que existem pessoas que precisam de ajuda, precisam de assistência. Então, tem um vasto campo aí de reflexão sobre esse assunto, É muito importante a gente se preocupar com o outro. Ninguém faz nada sozinho. Isso é fundamental.
Assim, a gente quer abrir para algumas perguntas, para quem quiser fazer. Agradecer a Paulo Shoa, que está nos acompanhando também, né? Paulinha, Trabalhando bastante nesse momento, né? tô vendo Ritinha aqui, Paulinho lá do Teresina, grande amigo meu. Minha família deve estar assistindo também. Exatamente. Então, vamos reforçar mais uma vez o Evangelho de Jesus, né, que é essa nossa base, ele fala que é necessário amar ao próximo. E aí, nesse momento de pandemia, as pessoas acham que não tem como, mas e como tem agora também, né? A tecnologia, esse avanço veio também para aproximar. Se não é pelo lado físico, mas essa live é uma prova, né, salutar de que é possível fazer a diferença, levar um conforto, né, e levar, lembrando que Jesus, né, toda vez que mentalizamos ele está conosco, né? Não é à toa que muitas pessoas que já escreveram, né, que energia maravilhosa, não é? Energia por quê? Porque eu estou no mesmo padrão vibratório, eu estou me permitindo isso. E como eles se permitirem isso, Berg? O que é que você recomenda para o pessoal estar se permitindo essa presença de Jesus diariamente? Olha, Bruno, a questão é o seguinte, né? Em alguns momentos nós vamos sentir tristeza. Em alguns momentos a gente vai sentir raiva, né? Em alguns momentos a gente vai se revoltar. O que a gente não pode permitir é que esses sentimentos façam morada em nossa casa mental. Isso é fundamental. Normal, eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho tudo, eu tenho todos os sentimentos. Mas quando eles vêm, eu analiso. Não, eu não quero sentir isso. Então eu preciso buscar ajuda. Se eu não estou conseguindo fazer uma prece, eu ligo para um amigo, ligo para uma amiga, né, para conversar, para fazer uma prece conjunta. Eu pego um evangelho para ler, eu escuto uma boa música. Eu preciso compreender que as coisas passam, tudo passa. Então, se a gente começa a alimentar o problema, a gente não encontra a solução. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz: é preciso que a gente se distancie para ver com maior amplitude, para ver a questão com maior amplitude. E quando a gente olha o problema de dentro, a gente sofre. Então é preciso dar as mãos e ver o problema de fora. Sai do seu corpo, de forma metafórica. Analisa o teu problema de fora. Você já venceu outro desafio? Venceu. Então você vai vencer esse também. É difícil? É. Às vezes, se nós não fizermos essa interrupção, a gente entra num processo de angústia que pode levar a outros sentimentos negativos. E aí, mais intenso, é mais difícil de recuperar. Então é importantíssimo, né, esse processo de ajuda. E aí é outra contribuição que a doutrina espírita traz, né? Ela tem esse viés psicoterapêutico, né? Jesus como o maior psicólogo do mundo, né? Em trazer essa consolação para a gente, né? Então nós temos aí o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo, que psicografou centenas de livros, né? Não sei quantos livros Joana psicografou, algumas dezenas de livros, que trazem um aprofundamento da análise da psique do ser humano à luz da doutrina espírita, à luz do ser imortal. Então é muito importante que a gente não se deixe levar por esse sentimento. Porque a gente quer fechar, se trancar, e isso aí não vai resolver. A gente precisa de ajuda, vamos pedir ajuda. Eu já, nesse período de pandemia, já pedi ajuda várias vezes, como também já pude ajudar algumas pessoas. Então, estamos sempre um precisando do outro. Né? Como é importante isso, né? Os amigos, né? A terapia, são práticas de cultivo da saúde, não é como fala a salutogênese, né? A salutogênese fala justamente a origem da saúde, a força da saúde que tem em mim, a força do espírito que faz a diferença, né? A gente fala tanto em doença, né? Como principalmente agora com a questão da pandemia, e a gente tem falado justamente no grupo. Ela existe, ela vai ainda perdurar um pouco até termos a vacina, vai, mas a nossa obrigação por conhecer Jesus é cultivar a saúde, falar das coisas boas, da positividade, da boa nova, que na doutrina espírita descobrimos que o nada não existe, o acaso não existe. Se estamos passando por isso, é meritocrático. Então, existe um dever de casa que todos nós devemos fazer na nossa intimidade, não na intimidade do outro, como vocês já tudo falaram, né? Olhar para nós mesmos, ver o que é que nós podemos modificar realmente, né? Como contribuir mais, como olhar para nossas famílias, né? Para as futuras gerações e contribuir da maneira
e uma moral melhor, não é? Menos corrupta daquela que do jeitinho brasileiro, como você bem falou, né? Houve uma época, quando eu era criança, que as pessoas se orgulhavam, né, do jeitinho brasileiro, né? E hoje Exato. temos essa consciência já que é uma vergonha, não é verdade? Então, isso é importante, né? Quando alguns falam, o esclarecimento nunca foi tanto, o conhecimento nunca foi tanto, é por isso que hoje enxergamos mais, não é? Não é questão que as coisas estão piores, é porque estamos mais esclarecidos. Isso é super importante para reforçar nossa fé e esperança, não é verdade? E dentro do que as pessoas estão falando aqui, Berg, que como você falou, né? A questão de que às vezes eu estou triste, às vezes eu estou alegre, né? E como se estabilizar melhor? As pessoas questionam porque esse momento foi ainda maior, essa questão da instabilidade. Por que a melancolia, a ansiedade? O que é que você pode dizer um pouco disso, né? Paulinha pode depois dar mais detalhes, né? Mas Pois é, Paulinha que é especialista. Olha, como você falou, a gente tem que cuidar da saúde. Então, se a gente está doente, precisa do médico, tem que procurar o médico. Se precisa do psicólogo, tem que procurar o psicólogo, né? A filosofia espírita, a doutrina espírita, ela vem como uma alavanca trazendo o evangelho de Jesus, mas não vem substituir a medicina, não vem substituir a psicologia, ela vem dar apoio, né? Ela vem como subsídio de apoio, fortalecimento, ela vem consolar e esclarecer. Então, nós hoje somos seres que temos muito mais conhecimento do que de como funciona a vida, né? Quem quer conhecer, pega o livro dos Espíritos, né? A vida espírita, lá explica como funciona a vida espírita, né? Então, todo esse processo que nós estamos vivendo, ele faz com que a gente reveja valores, né? Muitos de nós estavam vivendo a vida assim, deixando a vida levar. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós é que temos que conduzir a nossa vida. Ninguém sai de casa, entra no carro, por exemplo, sem saber para onde vai. Tem que ter um objetivo. Nós precisamos de um objetivo. E quando nós sabemos que somos imortais, não podemos pensar, fazer um planejamento só até o túmulo. Precisamos fazer um planejamento após o túmulo, porque o túmulo a gente não vai para ali, só quem vai para ali é o nosso corpo de carne, né? O corpo espiritual que Paulo de Tarso cita sobrevive, não deveria nem estar lá perto do seu corpo físico após a nossa passagem, né? Então precisamos sim cuidar do corpo, né? Cuidar da alma e se preocupar com isso, né? Com esses valores que você falou aí. Não sei se eu respondi direitinho o que você perguntou. teve um irmão aqui que falou que ele sente dificuldade de mentalizar Jesus. O que é que a gente pode recomendar para ele, Berger? Olha, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, você está sentindo dificuldade de mentalizar Jesus. Liga para alguém que você confia, que possa conversar com você. Escuta uma música se não conseguir ligar para ninguém, porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente vê muitas pessoas se queixarem, vir procurar a gente para perguntar assim, olha, são pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, né? E sentem uma presença e aquilo ali começa a dominá-la. E na hora ela tenta fazer uma prece, ela tem dificuldade de fazer uma prece. Então é preciso mudar o pensamento. É preciso mudar o pensamento. Uma forma de mudar o pensamento é pensar em algo que você gosta. Um filho, alguma coisa, escutar uma música que você gosta, mas em seguida fazer a prece. Pedir ajuda a Deus. Às vezes as pessoas pensam que tem que pensar só na figura de Jesus, né? E você falou bem, né? Quando a gente pensa no amor na família, a gente está pensando em Jesus. Com certeza. Então, mudar o pensamento é sair dessa faixa de sintonia que está bloqueando essa mentalização que a pessoa que perguntou disse. Está sendo bloqueada. Ela muda o pensamento, pensa uma coisa que é boa, a mente dela se abre. E aí, naquele momento que ela abriu a mente um pouquinho, ela se concentra. Diz, Senhor, me ajuda. Basta dizer isso aí, Senhor, me ajuda. Nessa hora vem uma força. E aí, em seguida, fala com alguém. Não fica sozinho nessa hora, não. Liga para alguém, diz, olha, eu estou triste aqui, vem uma tristeza em mim aqui, o que eu posso fazer? Com certeza, essa pessoa vai ser intuída e vai ajudar aquele que está triste. E existem tantas maneiras, mais uma vez, de encontrar a presença de Deus e Jesus, como o Sérgio aqui escreveu para nós, né? Toda vez que ele precisa procurar essa sintonia, essa calmaria, esse equilíbrio, ele pensa na natureza. Né? Outros olham para o mar, deixa aquele som do mar, né, nos acalmar, e aí existe a comunhão, né, imediata, né? Exato. Importante isso, porque é uma coisa que a gente, até em outras lives aí, né,
vamos tratar a questão de ideias fixas, né, Bruno? Você pode até colocar na pauta aí no futuro aí, tratar sobre esse assunto e convidar alguém aí do Lar de Maria, porque o Lar de Maria é composto por centenas de trabalhadores, né? Nós temos aí Maravilhoso. os conselhos, nós temos um conselho, temos um monte de gente trabalhando aí, né? Ou seja, um grupo enorme e maravilhoso. Então, tem muita gente aí que pode vir aqui falar sobre essa questão da ideia fixa. Eu vou deixar só um toque, que é o seguinte: tudo que a gente fixamente, se for bom, ótimo, mas se não for bom, então a gente está com a ideia fixa. A gente vai no médico, faz um exame, aí dá um diagnóstico, aí pronto, a gente já pensa logo que vai morrer. Mas não é isso. É um problema de saúde que veio por alguma razão. A gente precisa compreender essa razão e trabalhar para vencer esse obstáculo. Então não vamos fixar a mente no problema que pode causar um processo de obsessão. Pode ser tratado aí em outra live aí, futuramente. O irmão Hinaldo está perguntando aqui, qual a sua opinião neste período de pandemia, quando ouvimos pontos positivos e negativos nas redes sociais sobre esse acontecimento? Fala que depois eu Olha, dou meu pitaco. seu Pitaco. Então, nós vamos, em tudo na vida, não só na pandemia, nós vamos ouvir opiniões positivas e negativas, né, sobre tudo, né? O que é que a gente tem que fazer? O amor é uma escolha. Eu escolho ser feliz, eu preciso buscar o otimismo, eu preciso botar o pensamento positivo. Não quer dizer que porque eu pensei positivo vai dar tudo certo, mas eu vou encontrar forças, né, para poder vencer dificuldades. A pandemia, tudo está no controle de Deus, né? Independente de como foi que ela começou, não importa. Ela está no controle de Deus. E ela existe por uma razão, como foi dito agora há pouco tempo atrás, né? Esse processo de transformação moral da nossa humanidade. Mas complete a resposta, Bruno. Não é, como você colocou, né? Eu acho que como aquela pessoa que tem como Jesus é uma pessoa que está ligada ao astral, à positividade, ao equilíbrio. Eu acho que no planeta Terra, como nós sabemos, existe ainda essa preponderância, essa dominância ainda do desencontro com as leis de Deus, com a opção do livre-arbítrio errado ainda, né? Para não dar audiência, né? Para a palavra. Então, ou seja, toda vez eu, como cristão, procurar as coisas boas, né? Assim como eu procurar, eu divulgar, não é só o bem. Eu ainda ontem, numa rede social, eu estava falando com alguns amigos de infância, vamos deixar de falar esse assunto, porque toda vez que falo esse assunto só traz desequilíbrio. Não é? Vamos falar de coisas edificantes, vamos falar de descobertas, de alguém que fez uma ação boa. Né? É assim que a gente vai mudando, não é? A psicosfera nossa, a psicosfera do nosso lar, não é? E assim contribuindo. Né? Uma forma de ajudar um ao outro é esse, falar de coisas boas. Alguém já ouviu, por exemplo, Jesus falar só de coisas ruins? Não, né? Só falou de coisas boas, né? É como a gente tem no nosso evangelho, né? A dose diária de motivação, não é? Por quê? Porque a gente precisa diariamente estar bebendo dessa fonte chamada Evangelho de Jesus, não é? Com certeza. Jesus foi o maior praticamente em todas as coisas, né? E também foi o homem mais otimista do mundo, né? Isso. Jesus estava próximo a ser preso, e ele declara lá no Evangelho de João: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, vós também Certo. vencereis. Faltava algumas horinhas só para ele ser preso. Ele sabia que ia ser preso, porque se você for ver lá no Evangelho, ele fala lá. Ele está conversando lá com Pedro, João e Tiago, após a transfiguração. E ele comenta: vamos que eles já estão chegando, o traidor já está chegando, ou seja, Judas está vindo, e se encontram com ele no caminho. Ou seja, o que é que Jesus quis dizer com isso? Ao dizer eu venci o mundo, faltando alguns minutinhos para ele ser preso. Ele não falava do mundo material. Ele falava do mundo das emoções, do mundo espiritual. Ele falava do ser imortal. Ele venceu o mundo porque ele não guardou mágoa, porque ele perdoou, porque ele compreendeu as pessoas. Então, se na nossa casa, durante a pandemia, eu começo a ver todas as reportagens negativas, começo a trocar ideias no WhatsApp somente sobre isso, eu sei que é importante se informar. Mas é importante também a gente ver além do que a gente está vendo. Os espíritos nos ensinam algumas coisas muito interessantes. Uma delas, ver além da matéria. Nós não podemos ver, os espíritos podem, mas nós podemos ver através das lentes dele.
E aí os livros, né, as reuniões, elas trazem essa psicosfera para a gente. Por que não levar para a nossa casa essa psicosfera de paz, de harmonia, que a gente encontra no lar de Maria? Por que não transportar para o nosso lar e para o nosso coração esses sentimentos? Isso é possível, totalmente possível. Basta a gente persistir. No começo é difícil, mas depois a gente consegue, com a persistência. A irmã Vera Lúcia Berger está falando aqui. Berger, por favor, fale um pouco sobre o que acontece com o irmão que não está aberto à necessidade da reforma íntima. Não é? Como podemos ajudar? Olha, quando a gente não está aberto à nossa mudança, à nossa transformação, se aproxima de nós uma irmã muito querida, chamada dor, né? A dor se aproxima daquele que resiste à evolução, porque Deus é um Pai tão amoroso que Ele sempre vai nos conduzir ao bem. Sempre vai nos conduzir ao bem, sempre vai nos conduzir ao nosso progresso. Nós podemos estagnar, é verdade. É uma decisão do nosso livre-arbítrio. Eu não quero mudar. Estou bem assim como eu estou. É uma decisão que a pessoa pode tomar. Mas essa decisão do seu livre-arbítrio é limitada. Porque Deus superior e Pai bondoso diz, eu entendo, meu filho, mas é preciso, daqui a pouquinho é preciso que você caminhe. E quando a gente não quer caminhar, a dor nos convida a dar alguns passos. Né? Refletir os valores. Por exemplo, nesse momento, muitos se sentem impactados, né, pelo problema que a gente está vivendo. Então, nesse momento, muitos foram convidados a fazer uma reflexão sobre algum tipo de mudança, né, que possa ter na nossa vida. E assim, pode ser que muitos não mudem, mas eu acredito que muitos vão ser impactados, mesmo aqueles que não falam nada, lá no seu íntimo, eles vão estar pensando sozinho no seu canto, quem não gosta de falar sobre esses assuntos, vai estar dizendo, preciso pensar na minha vida. E pensa sozinho no banheiro, lá no seu quartinho, lá sozinho, faz a sua reflexão. O Evangelho diz, para concluir essa resposta de Verinha, o seguinte, não acredite na dureza do coração das pessoas. Uma hora ela vai ceder, malgrado ela vai ceder ao bem. E quando a dor vem, é preciso que nós juntos levemos o amor, para poder fazer o equilíbrio, o contrapeso, né? E é para isso que Jesus veio. Ele veio para nós, que somos os espíritos doentes ainda, em evolução. Verdade. É importante lembrar dessa professora, né, chamada dor, né? Ou você se educa pelo amor ou se educa pela dor, mas o Pai sempre age conosco na forma de educar, nunca de punir, não é? E lembrando que a doutrina espírita, ela não viola consciências, ela está à disposição, ela se coloca e apresenta de forma racional e lógica como explica como funciona essa lei natural, como Deus nos proporciona essa vida maravilhosa, essa vida eterna. Né? Como podemos progredir, como podemos facilitar a nossa própria vida através do trabalho na seara do bem. Não é? Tudo depende de nós. Né? E mais uma vez, né, como Haroldo Dutra até colocou de maneira bem pertinente, né, o mal só se manifesta na minha vida quando eu utilizo o meu livre-arbítrio sem pensar nas leis de Deus, desconectado de Deus. Aí ele está presente na minha vida porque eu dei vazão. Eu esqueci que existe alguém maior do que eu, alguém que rege tudo. Não é? Então, a confiança, eu acho que sempre se resume nessa humildade e nessa confiança em Deus, nos atributos da divindade, não é? Esse mergulho tão intenso que Jesus nos trouxe de maneira tão prática, não é? Como você colocou, as bem-aventuranças é o remédio para tudo que nos acontece, está lá, né? Verdade. O Sermão da Montanha é uma poesia, é uma obra poética extraordinária, né? Quem não sabe, quem não está sabendo, quiser ler em casa, o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos. Começa com as bem-aventuranças. Ali é um tratado universal. É tão importante que um homem extremamente importante no campo social, o Mahatma Gandhi, né? Lá da Índia, que é o hindu, não é cristão. Ele falou que se todos os livros sagrados fossem destruídos,
e só restasse o Sermão da Montanha, nada se haveria perdido. Ou seja, o Sermão da Montanha é o coração de tudo que é mais sagrado no ensinamento de Jesus. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele abalou todo o planeta. Os mártires desceram ao circo, né? E todos eles vieram compartilhar desse momento, porque ele impactou todo mundo. Alguém disse, alguém veio falar pelos fracos, pelo oprimido. Bem-aventurados os que choram. Essa é uma mensagem muito profunda. Muito Verdade. Vamos chegando já no momento aqui final da nossa live. Vamos. Agradecer mais uma vez a todos. Alguém com alguma pergunta ainda para a gente ir para as considerações finais? Vamos relembrar, né? Nós temos nossa rede social, Lar de Maria, no Facebook e no Instagram. Temos o WhatsApp já divulgado. Estarei escrevendo daqui a pouco novamente o nosso WhatsApp, se alguém quiser fazer alguma dúvida, algum comentário. Eu queria, enquanto isso, pedir a Berger, né, para fazer suas considerações finais, sua mensagem final para cada um que está nos ouvindo e para aquele que sempre está precisando de uma palavra a mais de amor e conforto, né? Uhum. Eu queria dizer o seguinte, né, que como o tema de hoje foi sobre a doutrina espírita, essa doutrina espírita ela é muito consoladora. E não só o Lar de Maria, mas muitas casas sérias aqui em Recife, no Brasil inteiro, têm feito a sua parcela de contribuição para um mundo mais justo. É preciso que a gente se mantenha alinhado às expectativas que a doutrina traz, né? O bom senso, o equilíbrio das nossas ideias, das nossas emoções, é muito importante. A doutrina atinge mais de 160 anos, então ela sai da sua infância e começa a chegar na sua adolescência. É preciso que nós espíritas tenhamos muita responsabilidade com a nossa doutrina, no sentido de propagar isso e dar o bom exemplo para a gente. Mas sempre lembrando, é o Cristo Consolador, o Espiritismo. Ele veio consolar e confortar, porque a explicação consola muito. Quando a gente compreende por que está passando por aquilo e vê as possibilidades de mudar, porque Deus não fecha as portas para ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ele quer o despertar da consciência. E o despertar para de onde a gente foi criado, de Deus, para retornarmos até Ele. Né? Voltarmos a ser luzes, né? Espíritos puros, todos seremos um dia. Então, que possamos ter essa confiança em cada, primeiro em si mesmo, depois em Deus, primeiro em Deus, depois em si, desculpa, corrigindo, porque a força que nós vamos ter, ela vem de Deus. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente e não estamos só, repito isso, já foi dito várias vezes aqui isso, não estamos só. Se você está vivendo um momento de dificuldade agora e você não vê saída, calma, ora, espera e faz o que pode ser feito, o que está ao seu alcance, faça. Porque todo aquele que persevera encontra uma saída. Não há nenhum aquele que persevere que não consiga chegar lá. Deus está sempre nos ajudando. Nas horas mais difíceis, Ele nos carrega no colo. Mas é preciso caminharmos. É preciso fortalecer a musculatura da alma espiritual para que a gente possa saltar os nossos próprios voos, né? E poder ajudar outras pessoas. Então, esse é o processo colaborativo, né? A chamada justiça distributiva de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né? Quero agradecer muito aí, Bruno, e a todos que compareceram a essa nossa primeira live, né? A gente ficou um pouquinho nervoso, né, Bruno? Eu fiquei mais, mas é legal isso, né? A gente entender isso, né? A oportunidade para outros trabalhadores que nós poderem vir também participar dessas lives, né? E podermos levar o Evangelho de Jesus. E lembrando que nós estamos aqui para levar o Evangelho de Jesus, né? Então, como dizia João Batista, né? É preciso que ele cresça, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, nosso papel aqui é levar Jesus. Jesus é o nosso mestre e guia de todos nós. Lembrando, se a gente falou algo bonito, é porque é de Jesus, não é porque é nosso não, viu, pessoal? Exatamente. A mensagem é toda dele. E só para fazer um outro comentário e passar a palavra para a Berg com a prece, queria mais uma vez lembrar a todos vocês, meus irmãos, que somos esse princípio inteligente, né? Como define o Livro dos Espíritos,
o que é o Espírito, o princípio inteligente, né? A divindade de Deus em nós. Então, esse princípio inteligente é preciso pensar, raciocinar com os sentimentos e é preciso educar a vontade. É unânime entre os educadores espírita que é preciso educar a vontade, é preciso disciplinar ela. Eu querer no meu pensamento, mas não disciplinar e educar a minha vontade, não ocorre a transformação. É por isso que a doutrina resume de forma tão simples e tão forte o que podemos fazer para educar essa nossa vontade, que é o fora da caridade, não há salvação. Fora da prática do bem, fora da ação do bem, não existe a salvação. Não é? Comecemos com as nossas famílias nesse momento que Deus nos deu, não é? Que possamos juntos, cada vez mais, estar proporcionando o bem ao outro, não é? Alimentando essa energia que transcende cada um de nós, que faz com que todos nós, nessa rede social agora, estejamos sentindo a presença dos benfeitores espirituais. Nessa energia de grande amor e grande satisfação, passo agora a palavra para Berg fazer a nossa prece final. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, que o Senhor da vida, Mestre amado e querido, permaneça conosco todos os dias, como Ele prometeu. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Que possamos lembrar que Jesus veio ao mundo, sem falhas, e sofreu por nós. Foi humilhado, foi açoitado e foi crucificado. Subiu o Gólgota e foi levantado no madeiro infamante. E ali, de braços abertos para a humanidade, ele abraçou toda a humanidade através da sua dor e do seu sofrimento. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na hora da nossa dor e da nossa dificuldade, vamos lembrar de Jesus. E ele sofreu tudo aquilo para que nós lembrássemos na hora da nossa dor que ele estaria conosco, sendo solidário e nos apoiando. Que Jesus nos fortaleça, que nós possamos alimentar a fé, a esperança e a caridade, essa teia inseparável do bem que todo cristão deve ter consigo mesmo. E agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de poder servir. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, que possamos exercitar essa gratidão a Deus por todas as coisas, mesmo nas horas mais difíceis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Agradecer a todos mais uma vez. Quem não pegou do início, a nossa live ficou gravado lá no IGTV. Eu acho que quando encerrar aqui deve também dar a opção de gravar. Se der a opção, vou deixar também gravado essa segunda parte, tá? Beijo no coração, Berg. Beijo, pessoal. Sintam-se abraçados. Muito amor nesta causa. Até a próxima.